Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa é a manhã onde eu quero trazer à sua memória uma palavra profética. Por que profética? Porque ainda não aconteceu na sua vida. Tudo que não acontece, não aconteceu ainda, é profético. Mesmo que esteja já escrito e já está determinado do Senhor, mas não aconteceu na sua vida, ainda é profético. Então essa palavra que você carrega, ela é profética. Pastor, mas já aconteceu muitos fatos, mas foi profética antes de acontecer, ela já tinha sido ministrada. Então nesta manhã eu quero que você vire para o seu irmão que está ao seu lado e fale assim para ele: como é bom te ver neste lugar. Como é bom, Ian, te ver neste lugar. Querido, ontem, para quem não está dentro do grupo, né, SOS, nós temos um projeto nessa casa, né, que é SOS Casamento, onde nós temos o privilégio de participar com o pastor Josué e a sua equipe lá em Bragança Paulista. Então, todos os casamentos que nós temos andado junto, acompanhado, nós temos levado àquele lugar, onde são 4 dias de imersão profunda, onde 2 dias são desconstrução e 2 dias de construção, né? Então nós vemos que lá é um lugar onde nós temos investido tempo no nosso casamento para nós nos tornar uma família bem sucedida. E ontem nós tivemos um pós-encontro. O que é pós-encontro? Na verdade, Deus colocou isso no nosso coração porque nós percebemos que ao nós retornarmos do SOS, viemos com todas as capacidades, todas as ferramentas adequadas para lidar com os nossos problemas. Só que no decorrer dos dias, dos meses que vai se passando, nós percebemos que algumas ferramentas vão ficando para trás. E aquilo que não é cuidado é esquecido. Então nós ontem marcamos um pós-encontro e tinha bastante casais. Todos os casais que estavam lá hoje não estão aqui. Alguns deram as suas justificativas, né, por alguns motivos, e outros se perderam no sono profundo. Tem muitos que estão dormindo no sono e o sono tem roubado o melhor da sua vida, né? Então desperta você que dorme, em nome de Jesus. E foi muito bom mesmo ter vocês conosco, né? Esse casal de São Bernardo que esteve conosco no SOS. Temos aqui esse casal extraordinário que esteve conosco também no SOS. Então você que ainda não foi, se prepare que nós estaremos preparando um novo grupo para estar conosco lá, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então eu quero que nessa manhã você entenda que você vai aprender que é necessário você saber discernir aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Nós andamos por aquilo que nós andamos por aquilo que nós vemos. E eu quero desconstruir isso porque nós vamos aprender nesta manhã o quanto nós erramos porque nós andamos por aquilo que vemos, não por aquilo que ouvimos. Andamos por aquilo que sentimos mediante os nossos olhos. Teus olhos mostram e você vê, gera no teu coração e traz consequências na tua vida. Então, nesta manhã, eu quero trazer à sua memória que tem muitas coisas que você não venceu ainda, porque você tem olhado, tem visto e tem levado para o seu coração. O coração é o lugar onde Deus quer que você guarde as coisas boas. O coração é o lugar que Deus quer que você guarde o quê? Coisas boas. Aí eu pergunto para você, no seu coração, quantos cômodos tem? O que você tem guardado nesses cômodos? Não me responda. Mas vamos observar que nas nossas atitudes, quando nós estamos agindo, o que sai do nosso coração não é bom. Pastor, como é que o senhor afirma isso? Pelos frutos. Eu não estou te julgando. Eu estou afirmando os frutos das nossas ações. E começa aonde isso? Em mim. Para depois ir para o meu irmão, para a minha família. Começa onde? Em mim. O coração seu está onde? Em você. Então é curado para. Então só pode falar de cura quem foi curado. E nessa manhã eu quero falar sobre isso. Não devemos andar pelo aquilo que nós temos visto, mas devemos andar pelo aquilo que nós temos ouvido. Eu quero nessa manhã compartilhar com você sobre 3 homens que me chamam a atenção nessa história. Eu quero mostrar para você 3 homens que andaram por aquilo que viram. E quando nós olhamos e vemos aquilo, nós julgamos, nós condenamos, nós até damos desprezo, porque nós olhamos e vemos o pecado, vemos o desprezo, vemos a ira, vemos a revolta, o que nós vemos. E também nós vemos algo que nos atrai, e aquilo que nos atrai nos faz estar distante de Deus. O primeiro homem que eu vou
compartilhar com você. Ele viu, se atraiu e perdeu aquilo que Deus deu para ele. Por quê? Porque ele viu, ele não estava ouvindo a voz. Ouvir e ver são duas circunstâncias diferentes. Ouvir é para quem tem intimidade, ver é para todos. Vou repetir. Ver é para todos. Ouvir é para quem tem intimidade. E nessa manhã, querido, um homem que me chama a atenção, que andava ouvindo a voz de Deus, e parou de ouvir a voz de Deus e começou a ver o que Deus criou, perdeu a intimidade com o Senhor. Primeiro homem que me chama a atenção nessa história, que perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e andou por aquilo que estava vendo, foi Adão. Adão, ele andava com Deus e ele ouvia a voz de Deus. Então presta atenção, voz, intimidade. Repete comigo, voz, intimidade. Adão tinha intimidade, porque ele ouvia a voz de quem? Não era de qualquer pessoa, era de Deus. Há um processo de desconstrução do que é certo para viver o errado. Ele ouvia a voz de Deus, Deus todos os dias. No pôr do sol, Deus falava com Adão, Adão ouvia. E tinha um relacionamento tão profundo que eles tinham realmente uma intimidade de compartilhar. Deus chegava para Adão: e Adão, como é que foi hoje o seu dia? Ele falou: olha, eu coloquei o nome nessa árvore, essa aqui vai chamar figo, essa aqui vai chamar jaca, essa aqui vai chamar... E ele começava a falar: hoje eu dei nomes para tal animal. E era aquele relacionamento profundo. Mas chegou um momento que Adão começou a ver aquilo que não era para ser visto. O texto diz que porque Adão olhou e viu, foi atraído e cometeu algo que não era bom. Então toma muito cuidado naquilo que você está vendo. Pode te levar para estar fora da presença de Deus. Pastor, o que aconteceu com Adão? Todos nós sabemos. Por Adão ver a mulher comendo aquele fruto, ele cometeu o mesmo pecado. O pecado não foi da mulher, o pecado foi dos dois. Por que dos dois? Adão foi aquele que gerou Eva. A Bíblia diz que Deus tirou Eva da onde? Da onde? Então ela foi criada de quem? Do homem. Então a Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne, porque não tem como não ser a mesma carne. Então quem pecou foi os dois erraram. Nós colocamos título para a mulher, que a mulher induziu o homem. Não, o homem foi porque o homem deu ouvido à voz daquela que não poderia falar, viu aquilo que não era para ver. E a consequência disso, quando nós olhamos o ato que não deve ser visto, nós caímos no pecado. E aí Adão foi expulso do jardim. Até aí tudo bem. Mas o que fazer com Adão? Não vamos fazer nada, vamos deixar ele para o final da história. Outro homem que me chama a atenção nessa história chama Sansão. Um homem que veio criado por Deus numa geração de incrédulo para com uma missão, um propósito específico. Mas ele viu e se atraiu por aquilo que não era para ver. Deixou de ouvir a voz do Senhor para ver e desfrutar daquilo que não era dele. Aquela mulher que foi tão bela aos seus olhos foi a perdição da sua vida. Então, Sansão via aquilo que não era para ver. Presta atenção, vou repetir. Sansão via aquilo que não era para ver. Qual foi as consequências de Sansão? Perdeu as suas forças. Parou de ouvir a voz, começou a andar pelas vistas, perdeu o propósito de Deus. Terceiro homem que me chama a atenção para nós continuar a mostrar o que a visão faz. A visão também de Davi. Davi era um homem segundo o coração de quem? Ele não mudou, porque o coração não se muda, ele pode se contaminar, mas continua sendo o coração de Deus. O texto diz que Davi olhou e viu e se atraiu. E naquele momento, quando você é atraído pelos seus olhos, o que você leva para si é a condenação. O texto diz que Davi, com a promessa de governo, agora é governado por um pecado.
Quando você olha e gerencia isso no seu coração, você deixa de governar para ser governado. Pastor, isso é muito forte, é verdade. Quem tem governado a tua vida? Quem é que tem dado ordem para você? Davi agora é preso e é escravo de um pecado. Este homem se deixou levar pela sua visão, e toda vez que eu me deixo levar pela visão, meu coração se torna doente. E doente de quê? De alma. Presta atenção, Davi tinha tudo para ser um homem bem sucedido. Davi tinha tudo para construir um grande império, mas Davi se perdeu pelos seus olhos. Nesta manhã, querido, quero dizer para você que essa história me chama a atenção para chamar a sua atenção. Aonde você tem colocado os seus olhos? É nas dificuldades? É nos problemas? É nos pecados? É nas pedras? Aonde você tem colocado os seus olhos? Ah, não tem jeito. Olha a frase que nós mais usamos. Não tem jeito. Eu não tenho mais força de lutar porque eu estou cansado. Os olhos estão presos à circunstância e à situação. Mas para tudo isso eu vou trazer a sua memória que primeira coisa que Deus fez para mudar a história de Adão foi enviar Jesus para trazer salvação daquilo que tinha se perdido. Então para Adão teve jeito? Sim, Jesus trouxe a palavra. Ele diz que ele é a palavra. Aquele que me ouve e guarda as minhas palavras. Ele não está falando aquele que me vê. Todos que via Jesus eram curados, sim ou não? Todos que via Jesus eram curados, sim ou não? Não. Mas aqueles que ouvia a voz de Jesus era curado. Todos que ouvem a minha voz. Então, primeira atitude entre ver e ouvir. Jesus veio para trazer uma voz de cura para uma geração incrédula. Jesus veio para trazer novamente o homem para habitar no jardim que um dia fomos expulsos. Sansão foi restaurado as suas forças para ter redenção com o Senhor. Ouviu a voz de Deus. Me perdoa. Primeira coisa que o diabo faz é roubar a tua visão. Sansão viveu a maior parte da sua vida cego, porque colocou os seus olhos aonde não deveria estar. E o diabo vem para matar, roubar e destruir. Primeira coisa que o diabo quer destruir é aonde estão os seus olhos. Pode estar o seu coração. Mas quando você ouve a voz do Senhor, tudo é diferente. Segundo o texto que eu quero chamar a atenção é que Deus não abriu mão de Davi. A Bíblia deixa bem claro que Davi diz: Deus, não tira de mim o teu espírito. Porque ele começava a entender que ele precisava voltar a ouvir a voz de Deus. Aonde era um tempo de humilhação e de escravidão, agora ele quer um tempo de redenção. Se redimir é reconhecer. Não devo andar por vista, tenho que andar por fé. O que é fé? Ouvir a palavra de Deus. Então nesta manhã eu quero trazer o seu coração. O homem que anda pela sua visão pode perder o seu coração. O homem que anda pela sua visão pode perder o seu coração. O homem que anda pela voz do Senhor irá alcançar misericórdia e a bondade de Deus. Olha bem a frase que marcou o meu coração nessa madrugada. A frase diz assim: quem vê se defende, quem ouve se protege. Vou repetir. Quem vê se defende, quem ouve se protege. É melhor ouvir ou se defender? É melhor se proteger ou se defender? Se eu espero primeiro ver para me defender, eu vou ter consequência.
Agora, se eu ouço e me protejo, eu nunca vou estar desprevenido. Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que não ouve a palavra do Senhor é um insensato. É considerado como aquele que edifica a sua casa sobre a areia, porque não ouviu a voz do Senhor. Porque o Senhor diz: vai vir os ventos, vai vir as tempestades, mas para a sua casa prevalecer, Ele está falando, para a sua casa prevalecer, tem que estar sobre a rocha. Ele não mostrou, Ele falou. É interessante você entender, Deus sempre tem falado aos nossos corações. Adão perdeu o jardim, Jesus reconciliou o jardim. Sansão perdeu a sua visão, Deus trouxe a redenção sobre Sansão. Não é como você começa, não é como você está, é como você vai terminar. Se você está olhando com os seus olhos, quer dizer que o final não vai ser bom. Davi perdeu a sua família, mas Deus ganhou o seu coração. Vou repetir: Davi perdeu a sua família. Por que ele perdeu, pastor? Porque ele estava olhando. Ele estava de olho naquilo que não era para estar aos seus olhos. Mas Deus ganhou o seu coração. Há uma troca quando há uma redenção naquilo que você ouve e naquilo que você vê. Então nós vamos entender que Davi, por mais que estivesse debaixo de uma condenação e de uma posição de escravidão, ele lançou sobre Deus o seu coração. Querido, presta atenção que eu vou falar para você. Como você é cruel, como eu sou cruel. Você vê seu irmão na lama, sabe o que você faz? Você atira a pedra. Você não olha o coração. Sabe qual é a diferença das palavras e de ouvir a voz? É o que está no teu coração. Porque muitas vezes é mais fácil eu ver do que eu estender as mãos. Para mim pisar em alguém não vai exigir de mim esforço nenhum. Mas para mim pegar na mão de alguém, eu tenho que me prostrar para poder te levantar. Exige de você obediência e sacrifício. Isso é para quem? Para nós. Aí eu pergunto para você: o que você tem ouvido? O que você tem visto? Nesta madrugada eu perguntava para Deus qual o sentido do projeto de Deus sobre a tua vida. Porque sobre a minha vida eu sei que nós somos pessoas que fomos levantados para restaurar um trabalho mais áspero, um trabalho mais duro. Por que mais duro? Pessoas construídas com traumas, com dificuldade, com feridas, dá muito mais trabalho do que você pegar uma criança e doutrinar, ensinar, andar junto. Porque uma pessoas que já tem calos na alma são pessoas que não conseguem ouvir a voz do Senhor, porque as feridas deixam mais marca, mais grito e mais visões do sofrimento do que a palavra que traz cura e libertação e salvação. Quando Deus olha para Sansão, Deus viu a redenção. As pessoas não acreditavam que Sansão teria possibilidade de tornar o que ele tornou depois da morte. Quando Deus olha para Davi, as pessoas veem a humilhação que ele estava passando, a perseguição, mas Deus não olha para isso, porque o homem precisa ver o escândalo, o homem precisa ver a crucificação para poder acreditar que Deus pode mudar. E Deus olhava para Davi o seu coração. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê o seu coração. Nós temos que deixar de vir à igreja, porque muitos de nós vemos para a igreja e deixamos Deus lá fora da igreja. Muitos de nós estamos na igreja, mas deixamos Deus lá fora da igreja.
quando nós temos que ser a igreja e Deus está dentro de nós. Essa igreja que hoje você é, essa igreja que você hoje é, aqui nesse espaço, nós não vamos apontar o pecado, nós vamos apontar a cruz. Não vai ser as nossas atitudes que vai levar ele para o inferno. Não vai ser as nossas palavras que vai levar ele para o inferno. Vai ser as nossas atitudes que vai levar ele para a cruz. E a cruz leva para a salvação. E nesta manhã, querido, eu quero dizer para você que o que me faz estar aqui é fazer você entender que o Senhor tem separado a tua vida, mesmo com as suas deficiências, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com a sua visão, olhando para onde não deve estar olhando. O Senhor ama e olha o teu coração, porque o dia de amanhã Ele já planejou coisas grandes e extraordinárias que você não imagina. Pastor, mas eu já não acredito mais em mim. Mas o Senhor não abre mão de você, porque Ele não morreu. Ele não morreu para salvar o pecado, Ele morreu para tirar o pecado da sua vida. Então, nesse propósito, eu quero dizer para você que todos aquele que vê com os seus olhos pode trazer condenação para si próprio. Essa semana nós fomos impactados com aquilo que nós vivemos. Uma pessoa, da nosso convívio, teve na quarta-feira e o culto foi tremendo, e eu saí daqui, essa pessoa falou: eu não posso mais carregar isso dentro do meu coração, eu preciso resolver essa situação. Tem situação na sua vida, querido, que Deus não vai resolver. Vira para o seu irmão e fala assim: tem situação na sua vida que Deus não vai resolver, é você que resolve. Amém? É você que resolve. E essa pessoa saiu daqui na quarta-feira determinada. Saiu como? Determinada a não carregar mais no seu coração aquilo que era uma mancha e levava a sofrimento. E aquela pessoa foi e trouxe à memória: eu preciso da redenção do Senhor. O culto só tem sentido quando você ouve essa palavra e faz ela ser verdade na sua vida. Esse culto, para você não perder o seu tempo, é você guardar a palavra no coração, para que ela venha dar frutos na sua caminhada. Então, dentro dessa verdade que nós estamos falando, eu quero dizer para você que aqueles que esperavam ver Jesus, quando Ele veio, o não aceitaram. Vou repetir: as pessoas que andam por vista, quando enxerga aquilo que espera, não aceita, porque espera que venha de forma como ela quer.